Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus queridos. Aqui é a professora Andréia Santos, de língua portuguesa. E conforme o combinado lá no roteiro de estudos, hoje nós iremos falar sobre o capítulo 11, exatamente, né? Capítulo 11 do livro 3, tá, pessoal? De gramática. Nós vamos falar sobre os artigos, exatamente, sobre os artigos. Bem, eu preparei essa aula em 2 vídeos, ok? Bom, esse vídeo, que é a parte 1, eu vou falar sobre a definição, né, dos artigos, a classificação dos artigos e a morfossintaxe dos artigos, ok? E no outro vídeo, né, que no caso é a parte 2, eu vou falar do artigo mais as preposições, ok? Ou seja, eu vou falar também sobre o surgimento da crase, tá? Como surge a crase e também as regrinhas, exatamente, tá? As regras do uso da crase, ok? Isso no vídeo 2. Então, por favor, assistam ao vídeo 2 também, ok? Vamos lá? Todos pegando o livro de gramática agora, capítulo 11. Vamos falar sobre o artigo. Bem, aqui eu trouxe a definição do que é um artigo, tá, pessoal? Artigo, né? Bom, vou relembrar, tá? Aquelas 10 classes de palavras, né? Também conhecidas como classes gramaticais. Lembram daquelas 10 classes, né? São essas aqui, ó. Adjetivo, né? São essas aqui: adjetivo, substantivo, interjeição, conjunção, preposição, advérbio, artigo, numeral, pronome e verbo, né? São essas 10 classes de palavras em que o artigo, né, faz parte, né, desse grupo de classes de palavras. Estão lembrados? Então, aqui eu trouxe a definição do que é um artigo. O artigo, né, ele concorda em gênero e número, ou seja, ele pode se apresentar tanto no masculino quanto no feminino e também concorda em número, ou seja, ele pode se apresentar tanto no singular quanto no plural, mas ele vai sempre apresentar, né, uma concordância com o substantivo que acompanha, tá? E é sempre colocado antes do substantivo, tá, pessoal? Então, existem 2 tipos de artigos, né? O artigo definido e o artigo indefinido. Essa é a classificação dos artigos, tá bom? Só existem esses 2, artigo definido e artigo indefinido. E aqui eu trouxe a definição, né, do que é um artigo, é aquela palavrinha, né, que pertence às classes de palavras, né, que acompanha sempre o substantivo, tá? E é sempre colocado antes dele. Sendo assim, o artigo sempre concordará em gênero e número com o substantivo, ok? Bom, aqui são as 10 classes, né, de palavras que eu falei anteriormente. O artigo faz parte, né, faz parte dessas classes de palavras. E aqui a definição, como eu falei anteriormente, né, só que eu vou agora definir para vocês. Vamos lá? Quem são os artigos definidos? Vamos lá, são eles: o, a, os, as. Bom, o artigo o, né, que é um artigo masculino no singular, né? O feminino é o artigo a, né, que é um artigo, né, que é feminino no singular. Plural, né, plural masculino. Nós temos aqui o artigo definido os e nós temos também o plural feminino, né, o artigo definido as. Bom, quem seriam os artigos indefinidos? São eles: uma, uns, umas. Então, vocês podem perceber que nós temos aqui, né, o artigo indefinido no singular, que é um, né, que é masculino. Temos também o artigo indefinido no feminino singular, que é uma. E também temos as suas formas plurais, né, no caso no plural e também masculino e feminino. Nós temos aqui o artigo indefinido masculino no plural, uns, e também temos o artigo indefinido, né, feminino no plural, mais, ok? Bom, aqui eu trouxe a definição mais aprofundada, né? Bom,
falando sobre o artigo definido. Bom, o artigo definido, pessoal, é o tipo de artigo usado para determinar de forma precisa os substantivos que o seguem. Então, é para isso que nós utilizamos os artigos definidos, tá? Sempre na intenção, né, de determinar de forma precisa os substantivos que eles seguem, tá bom? Então, olha aqui um exemplo que eu trouxe para vocês. Maria Júlia foi à feira e comprou a banana. Então, perceba que nesse exemplo, né, o artigo definido a, ele está especificando, né, ele está especificando que Maria Júlia comprou a banana, né? E não foi qualquer fruta, né? Eu determinei, eu especifiquei, ela comprou a banana. Ela não comprou qualquer outra fruta. Então é para isso que eu utilizo, né, o artigo definido, né? Sempre nessa intenção de determinar, de especificar de forma precisa os substantivos que o seguem. Já o artigo indefinido, não, tá? O artigo indefinido é o contrário do artigo definido, porque agora eu vou explicar que o artigo indefinido, ele não especifica com precisão os substantivos, ok? Então eu trouxe aqui outro exemplo para vocês. Maria Júlia contou para a irmã uma história. Então, no exemplo aqui, vocês podem perceber que o artigo indefinido, ele não está determinando com precisão a história que Maria Júlia contou, né? E sim, ela utilizou qualquer história. Então, quando eu disse que ela contou para a irmã uma história, subentende-se que foi qualquer história, uma história qualquer. Então, ela não definiu, né? Ela não especificou. Então, quando isso acontece, né, quando eu tenho essa intenção, eu tenho que utilizar os artigos indefinidos, ok? Aí eu trouxe outro exemplo aqui, com o Snoopy. Bom, alguém diz assim, tem um cachorro aqui querendo entrar. Aí o Snoopy pensa, né? Um cachorro? Não. O cachorro. Perceberam? Então aqui vocês podem entender, né, que quando alguém disse aqui na história, tem um cachorro aqui querendo entrar, ela não determinou, ela não especificou, ela quis generalizar, né? Ficou algo indefinido, como se fosse qualquer cachorro. E aí ele pensou, né? Epa, um cachorro não. O cachorro. Então ele trocou o artigo indefinido pelo artigo definido para dizer que era ele, o Snoopy, que estava querendo entrar, né? Era ele, o Snoopy, não era qualquer cachorro. Então perceberam, né? A diferença, né? A definição, né? O uso dos artigos definidos para os artigos indefinidos. Os artigos definidos, eles servem para definir, determinar, especificar algo, né? No caso, substantivo. Já os artigos indefinidos, eles não especificam, eles não determinam, tá? Eles são utilizados de forma generalizada, né? Se referindo a qualquer um, no caso, o substantivo, ok? Bom, agora eu vou mostrar para vocês a posição do artigo dentro da oração. Bom, de acordo com a sua posição na frase, os artigos podem transformar qualquer tipo de palavra em substantivo, independentemente da sua classe gramatical. Então, observem, por favor, esses dois exemplos que eu trouxe para vocês. O primeiro exemplo diz assim, o andar de Elisa é muito sensual. Então, observem, por favor, né, o termo que eu destaquei, o andar. Todos nós sabemos que a palavra andar, isoladamente,
gramaticalmente falando, dentro da morfologia, a palavra andar, ela é classificada dentro das 10 classes de palavras, né, dentro daquelas 10 classes gramaticais, ela é classificada como verbo, né? A palavra andar. A partir do momento que eu posiciono o artigo, no caso aqui, definido o, e coloco antes do verbo andar, a presença do artigo definido o transforma a classificação, né, da palavra andar, que no caso era verbo, né, passa, né, muda para substantivo, tá? Então, houve uma mudança de classe gramatical aqui, pela presença do artigo definido o, que está posicionado antes do verbo andar. Ou seja, o verbo andar, né, essa palavra que era verbo, deixa de ser verbo agora e passa a ser substantivo. Ok? Então, eu coloquei aqui essa observação. Neste caso, o verbo andar foi transformado em substantivo, justamente pela presença, né, do artigo o, que está posicionado antes da palavra andar. Ok? Outro exemplo. O vermelho de seus olhos indicou sua tristeza. Então, eu destaquei aqui, né, o termo o vermelho. Todos nós sabemos que a palavra vermelho, né, dentro das classes gramaticais, né, das 10 classes de palavra, dentro da morfologia, a palavra vermelho é classificada como adjetivo, correto? Mas a partir do momento que eu posiciono, que eu coloco o artigo definido o antes do adjetivo vermelho, né, isso acarreta o quê? A mudança da classe gramatical. Ou seja, a palavra vermelho agora passa a ser um substantivo. Ok? Ok, pessoal? Essa é a posição do artigo dentro da oração, né? Vocês podem perceber que ele tem esse poder de mudar uma classe gramatical, tá? Ele transforma qualquer palavra em substantivo, ok? Agora eu vou falar sobre a morfossintaxe do artigo. Quando eu falo morfossintaxe, eu estou me referindo ao estudo morfológico e sintático, né, ao mesmo tempo, ok? Então eu coloquei aqui para vocês, isoladamente, o artigo é uma palavra desprovida de significação. Isoladamente, né, eu quero dizer que o artigo é uma palavra que não tem significado, ele sozinho não tem, tá? E na oração sempre estará determinando o substantivo, ou seja, a função dele é essa, né? Determinar sempre o substantivo a qual ele acompanha, tá? Ou seja, na oração sempre estará determinando o substantivo com o qual ele concorda em gênero e número, exercendo a função sintática de adjunta de nominal. Então, pessoal, a função do artigo é determinar o substantivo, tá? Com o qual ele vai concordar em gênero e número. Sendo assim, esse artigo ele vai passar a assumir dentro da oração a função sintática de adjunto adnominal. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos. Vamos lá? O dia permanece nublado. Vamos ver aqui esse primeiro exemplo. Quem é o sujeito dessa oração? O sujeito está aqui, ó. Vou separar, ó. O sujeito está aqui, ó. O dia. Ok? O dia é o sujeito da oração. Quem é o predicado? Permanece nublado. Ok? Então, quem é o núcleo do sujeito o dia? O núcleo é a palavra dia. Ok? Vocês concordam que a palavra dia, além de ser núcleo do sujeito, a palavra dia é classificada, né, dentro da morfologia, né? Ela é classificada como substantivo? Sim, ela é classificada como substantivo. Beleza, show. Então vamos lá. Quem está antecedendo o substantivo dia? Quem está antecedendo é o artigo definido o, ok? Sendo assim, esse artigo definido o exerce a função sintática de adjunta de nominal, por estar acompanhando, por estar junto do substantivo dia. Então, dentro da análise sintática, esse artigo definido o assume a função sintática de adjunta de nominal, ok? A mesma coisa no segundo exemplo.
Eles não conheciam as leis. Quem é o sujeito? Eles. Tem isso? Eles é o sujeito. Separa aqui. Quem é o núcleo desse sujeito? O núcleo é eles. Ótimo. Eles, todo mundo sabe que é um pronome pessoal do caso reto. Isso? Exercendo aqui a função de sujeito. E também de núcleo do sujeito. Esse pronome pessoal do caso reto vem antecedido de algum artigo? Não, não vem. Então vamos prosseguir. Quem é o predicado desta oração? Não conheciam as leis. Beleza. Esse é o predicado da oração. Agora vamos ver a transitividade do verbo conhecer? Se eu dissesse, eles não conheciam, vocês entenderiam? Não. O verbo conhecer pede complemento para ter sentido completo, né? Então, vocês iriam me perguntar, eles não conheciam o que, professora? Aí eu iria responder, as leis. Então, vocês concordam que as leis é o complemento verbal que está completando o sentido do verbo conhecer? Sim, é o complemento verbal que está completando o sentido do verbo conhecer, né? Então, vamos lá, eles não conheciam o que? As leis. O verbo conhecer pediu alguma preposição? Não, não pede preposição. Então, o verbo conhecer é um verbo transitivo direto, ok? E esse complemento verbal às leis, como que nós vamos chamá-lo? Nós vamos chamá-lo de objeto direto. Por que objeto direto? Porque é um complemento verbal que não exige preposição, né? Não tem preposição. Esse as aqui não é preposição, tá? Essa palavrinha aqui, as, é o artigo, exatamente, é o artigo definido, ok? Então vamos lá. Já sei que o complemento verbal às leis, né, que nós chamamos de objeto direto, né, as leis, possui também o núcleo. Quem é o núcleo desse objeto direto? É a palavra leis, exatamente, a palavra leis é o núcleo do objeto, né, desse objeto direto aqui. Então vamos lá. Vocês concordam que a palavra leis, dentro da morfologia, é classificada como substantivo? Sim, a palavra leis, ela é classificada como substantivo. Ok, beleza. Vamos lá, então? Bom, a palavra leis está antecedida de quê? De um artigo definido. Muito bem. Perceberam a função do artigo? Sempre caminhando ao lado do substantivo, né? No caso aqui do substantivo leis. Sendo assim, esse artigo definido aqui dentro também está exercendo a função sintática de adjunta de nominal, por estar acompanhando o substantivo leis. Ok, pessoal? Então, nós fizemos aqui uma análise, né, morfológica e também sintática, ou seja, nós trabalhamos a morfossintaxe do artigo, ok? Encerramos aqui, né, a parte 1 dos nossos estudos sobre os artigos, ok? Não esqueçam de colocar os nomes e as turmas aqui nos comentários para que eu possa marcar a presença de cada um de vocês, tá bom, meus amores? Fiquem todos com Deus. Um beijinho no coração de cada um. Estou com muita saudade de todos vocês, tá, meus alunos da turma 1000 e também da turma 1001. Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchauzinho!